professora Márcia. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina Oficinas Culturais do curso Multimeios Didáticos. Essa é a nossa aula de número 3, a nossa unidade 3, ela tem como temática algumas ideias para a gente colocar em prática na escola, algumas ideias relacionadas, alguns projetos relacionados a oficinas culturais que algumas escolas, do Brasil, propuseram, esses projetos. Na unidade 3, a gente tem que pensar 4 pontos essenciais no que nós vamos trabalhar nessa unidade 3. O primeiro ponto é a produção dessas oficinas culturais, A produção dessas oficinas culturais, o conteúdo delas, as atividades. Então, a gente vai ver algumas experiências, alguns projetos que podem ajudar a gente a pensar a nossa própria realidade, da nossa escola. Lembrando que cada oficina, ela tem uma temática, ela tem um objetivo, ela tem uma duração, ela tem uma demanda social, da comunidade escolar, da comunidade local, dos próprios educandos. Então, aqui só são algumas experiências, alguns exemplos de oficinas culturais que podem ajudar, pode lançar luz sobre algumas ideias que vocês já têm, que vocês já implementaram na escola de vocês, certo? Então, essas oficinas que eu vou trazer esses exemplos, elas não são modelos, modelos que podem ser aplicados de qualquer forma. São apenas experiências para a gente poder discutir algumas tendências de oficinas culturais nas escolas públicas no Brasil. Outro ponto é que a maioria essas oficinas culturais que nós vamos trabalhar, elas quase sempre têm a questão de relacionar educação e diversidade cultural. Por quê? Porque a escola ela precisa criar uma cultura de paz, uma cultura de convivência pacífica, de respeito mútuo, de respeito ao outro, de apreço ao outro, de tolerância ao outro. Outro ponto é que quando a gente propõe essas oficinas culturais, a gente tem que perceber as manifestações culturais do entorno, da cidade, do bairro, da comunidade, mas também compreender os gostos culturais de nossos educandos. Porque se for muito além, se for muito distante dessa convivência cultural, dessa experiência cultural, desses gostos culturais, a gente não vai conseguir sensibilizar esses educandos para essas oficinas, Então a gente também tem que levar em consideração os gostos culturais desse público-alvo, que são os nossos educandos. Outro ponto é que a gente precisa, na hora que a gente vai elaborar essas oficinas culturais, a gente precisa prever alguns parceiros, alguns produtores culturais. Pode ser o educador da escola, pode ser os demais funcionários da escola, ou produtores externos de outras instituições, ou os próprios moradores da comunidade. Então, é um trabalho coletivo, feito por várias mãos, certo? Então, a gente vai pensar algumas questões para depois para me apresentar para vocês, conseguir apresentar para vocês alguns modelos de oficinas para a gente discutir algumas atividades. Então, a gente tem que pensar em 3 questões. A primeira é que o que nós podemos fazer pela nossa escola, por nossa escola, quanto à educação cultural, A gente viu que a educação cultural, ela pode acontecer em vários espaços, ela faz parte da rotina da escola, ela não é apenas uma manifestação esporádica que acontece de vez em quando na escola, então ela envolve um público diferente, um público grande, vários profissionais, tem objetivos diversificados, elas são diversificadas, mas o que eu posso fazer para a minha escola quanto à educação cultural? Ou seja, quais as contribuições que essas oficinas culturais podem trazer para a educação cultural, para ampliar o repertório cultural, para a gente discutir racismo, para a gente discutir discriminação, para a gente discutir tolerância. De que forma nós podemos implementar essas atividades culturais na escola, Outra questão que permeia essa nossa terceira unidade é que de que maneira a produção das oficinas culturais elas podem promover a diversidade cultural e a cidadania, A gente lembra na nossa unidade 2 que eu mencionei, que eu destaquei para vocês, que não é qualquer oficina cultural, é uma oficina cultural que tenha qualidade, que tenha qualidade, que tenha qualidade
e que vise a melhoria do ensino, que vise a educação, que vise a transformação dessas pessoas. Então, de que maneira essas oficinas culturais, a produção delas, elas promovem a diversidade cultural e a cidadania? Por exemplo, a cidadania, né, a consciência de si, né, a consciência da sua realidade. Porque quando a gente conhece a nossa realidade, o entorno onde nós moramos, a gente consegue lidar melhor com a violência, a gente consegue melhor lidar com a desigualdade. Então, ela promove a cidadania à medida que eu me aproximo da minha comunidade, ou eu trago a minha comunidade para a escola, e a partir do momento que eu tomo conhecimento, né, desses problemas, das dificuldades, dos potenciais da minha comunidade, eu posso atuar mais conscientemente nela, né? Eu posso ter eu passo a ter até a própria consciência de mim mesmo, né? Outro ponto é que como as experiências com projetos culturais podem ajudar a pensar a realidade da escola em que atuo, né? Eu disse para vocês que a gente tem que trazer esses produtores culturais de fora, mas que essas manifestações culturais, essas oficinas culturais, elas têm que dialogar com as demandas de fora da escola, né? Mas de que forma esse contato, esse intercâmbio pode mudar, né, a realidade da minha escola, né? Por exemplo, se na minha comunidade tem casos de violência, né? Tem casos de violência, ou tem casos de prostituição, ou qualquer outra coisa que possa ser ruim para a comunidade, que isso de uma forma ou de outra, acaba refletindo na própria escola, né? Então, como eu posso trazer essas questões, por exemplo, de violência de uso de drogas, se eu vejo que isso é um problema da minha comunidade, como eu posso trazer esse problema e transformar nisso em uma solução cultural, em uma prática educativa, né? Pensar essas demandas de fora, de modo que eu possa ajudar a pensar a minha própria escola em que eu atuo, né? A partir desse intercâmbio com esse meio externo, com esse diálogo com a comunidade, né? Com a cidade. Nessa imagem que vocês podem ver, né, que tem um título chamado Educação e Diversidade Cultural, vejam que quando a gente produz uma oficina cultural, né, que as pessoas, que os alunos, os educandos, eles se identificam, isso faz com que eles mudem o comportamento, né? Quando a gente faz uma oficina cultural que esses educandos se identificam, eles se fortalecem, eles se fortalecem, eles tomam consciência do seu próprio corpo, da sua própria diversidade, e quando eles tomam consciência de si mesmos, deles mesmos, eles tomam consciência do outro. E nessa imagem é interessante, porque a menininha, ela acaba se identificando com a bonequinha no cartaz, né? Então essas oficinas culturais têm que ter uma identificação, né? Tem que partir do gosto cultural desse jovem, né? Tem que fazer parte dessa vivência dele, dessa experiência. E isso só tem a engrandecer a escola, a fortalecer os laços com os educandos, né? A fortalecer a escola na qual eu atuo, né? Perceba que ela aponta para a bonequinha e ela vê traços que se assemelham aos dela, né? Então ela se identifica com aquela imagem. Então aquela oficina, esse cartaz, essa atividade vai transformar essa garotinha, né? Ela vai se perceber importante, né? Ela vai se reconhecer nessa imagem, né? E assim como as outras oficinas, a gente tem que se reconhecer. A gente não pode fazer uma oficina alheia aos problemas da escola, às dificuldades da escola ou aos seus potenciais dos alunos. A gente tem que comungar todos esses pontos para poder fazer uma atividade que realmente faça diferença no cotidiano desses educandos, né? Essas atividades, elas são interessantes porque elas sensibilizam para a pluralidade, né? Elas contextualizam e fazem com que a gente compreenda a produção das diferenças, porque quando eu digo assim, no slide anterior, em que a menininha se identifica com a bonequinha no cartaz, então ela se identificou, mas será que os outros demais meninos que estão com ela se identificam, né? Então há uma sensibilização para a pluralidade, né? Da mesma forma em que essa garotinha pode ser representada, outros garotinhos e garotinhas também podem estar presentes naquele cartaz. Então essas atividades, elas tendem a enriquecer, né, potencializar a sensibilidade para se reconhecer o outro, para se dialogar com o outro, para se entender esse outro, né? Outro ponto é que a gente acaba
promovendo um debate, né, sobre os preconceitos e as discriminações, quando a gente traz essas experiências culturais para dentro da escola, né? Então promove um debate, uma discussão sobre o problema, né, de como viver com o outro, como se relacionar com o outro, como evitar a violência, né, a partir dessa desconfiança em relação ao outro. Então, essas oficinas, elas também potencializam a aproximação, a convivência, né? Novos valores, novas atitudes. Isso vai depender, é claro, de uma série de fatores que nós já elencamos nas nossas aulas anteriores, né? Elas não podem ser feitas de qualquer forma, sem um planejamento, sem um objetivo, sem atender à proposta da escola, à cultura escolar, né? Da unidade da qual nós trabalhamos. No Brasil existem várias políticas de governo, né? Políticas de Estado, né? Que tendem a reforçar, né? Tendem a potencializar as atividades com relação à política, que tendem a potencializar as políticas culturais no Brasil. Uma delas é o Vale Cultura, né? Você já viram falar, que é um sistema em que você tem acesso à cultura com determinado você se inclui em determinadas, você frequenta o teatro ou um show. Então o Vale Cultura é uma maneira de inclusão social, de inclusão cultural, né? Além disso, as políticas culturais do Brasil também elas estão relacionadas com os pontos de cultura, em que há essa produção mais marginalizada, a produção cultural periférica de nossas cidades, de nossos bairros, elas ganham destaque, né? Então, geralmente esses pontos de cultura estão relacionados com as tradições populares, os remanescentes quilombolas, as atividades culturais indígenas, né? Outro potencial grande que o Brasil tem também é na produção do audiovisual, né? Que é uma possibilidade para que a gente possa conhecer o Brasil de todas as cores, de todas as etnias, de todos os credos, né? Então essas políticas elas precisam ser políticas do Estado, né? Porque uma política que tem já prevista no orçamento da União, né? Com repasse obrigatório, com transparência dos recursos. Então existe uma política cultural no Brasil que precisa ser conhecida, né? Nós precisamos conhecer para a gente poder participar delas, ok? E essas políticas, tem outra política interessante, que é a política Mais Cultura nas Escolas, que tende a aproximar os educandos a usar a arte, aos educandos a arte educadores, ou seja, é um momento em que se oportuniza vivências, experiências com relação a práticas inovadoras, práticas culturais, por exemplo, incentivar o diálogo com várias outras linguagens, com a diversidade cultural, por exemplo, a linguagem cinematográfica, a linguagem fotográfica, né, momentos em que a gente pode experienciar e vivenciar a dança, a pintura, o canto, o artesanato. Então, esse projeto Mais Cultura nas Escolas tendem a aproximar as escolas a esses artesãos da cultura, né? Esses artesãos da cultura. Né? E a gente tem que pensar também que quando eu falo dessas ideias para se colocar em prática na escola, é interessante que essas atividades culturais elas devem envolver a escola, a comunidade e o grupo cultural parceiro, né? Então, são várias pessoas envolvidas nessas atividades, né? E esses parceiros podem ser artistas, podem ser os museus, os teatros, os pontos de cultura, são diversos os espaços em que a gente pode estabelecer parcerias, né? E ele pode desenvolver trabalhos das mais variadas temáticas, várias oficinas de artes visuais, discutir o patrimônio material e imaterial, a elaboração de uma roda de leitura, discutir a moda, a música, né? Então, essas atividades, essas temáticas, elas são essas oficinas culturais, elas são muito diversificadas e as temáticas também. A gente pode falar da valorização e da preservação do patrimônio cultural, dos bens de natureza material e imaterial. A gente pode falar também de educação patrimonial, tradição oral, a cultura indígena, afro-brasileira, né? Então, essas temáticas são muito variadas. Agora a gente vai entrar em como eu falei para vocês, eu trouxe 2 ou 3 exemplos de projetos de escolas brasileiras, escolas públicas, né, que elaboraram alguns projetos relacionados à cultura.
Um desses projetos é da Escola Municipal Ítalo Damiani, de São Paulo, né? Essa escola ela desenvolveu um projeto em que eles vão proporcionar vivências, né, dos alunos com a comunidade indígena do povo Guarani. Na foto ao lado vocês podem ver eles se manifestando culturalmente através da dança, certo? Essa atividade da Escola Ítalo Damiani ela é interessante porque ela vai contar com um ator, né? Além do professor, um ator, né? Um ator que vai ajudar nas apresentações, né? Organizar melhor essa oficina. E outro detalhe que eu quero destacar, que eu lembro que eu falei para vocês que a duração de uma oficina cultural ela pode ser de curto, médio e longo prazo. Nesse caso aqui ela vai durar uma semana, né? Então é uma atividade de vivência, de contato com o povo indígena, com o povo guarani, né? Que vai durar uma semana. E como é que vai se dar, quais são as atividades que eles produziram, que atividades eles vão fazer nesse contato com o povo indígena, né? Brincadeiras indígenas, porque geralmente a gente conhece a cultura indígena de verdade, realmente nós conhecemos, então essas crianças às vezes não têm contato com essas outras formas de brincar, de ser criança, de viver a infância. Então uma das atividades que eles vão fazer é aprender a brincar, né? A conhecer brincadeiras novas, interessante, né? Outra coisa também que eles vão poder enriquecer muito a cultura deles, né? É a apresentação, eles vão poder ver as apresentações de cânticos dos guaranis, né? Cânticos guarani, por esse grupo indígena, né? E também vão ter oportunidade de ouvir histórias e também ver encenações de histórias indígenas. É interessante também porque é uma oportunidade que se integra esses estudantes dessa escola com a comunidade vizinha dessa escola, né? Então houve uma sensibilidade, né? Eles viram que ao entorno da escola havia uma comunidade indígena e que ali poderia haver um parceiro, né? Uma troca de experiência interessante, tanto para a comunidade indígena quanto para a escola, para os estudantes dessa escola, né? Outra oficina cultural que eu trouxe para vocês é a oficina cultural afro-brasileira de uma escola chamada Senador Teotônio Vilela, no estado de São Paulo, né? O objetivo aqui já é oferecer aulas sobre a cultura brasileira, afro-brasileira, né? Através do que? Através da leitura de poesia e também do estudo da literatura afro-brasileira, com o sentido de entender a identidade cultural, né? E valorizar a cultura afro-brasileira. E além disso, eles também vão ter atividades de dança, eles vão entender e também vão aprender a construir um berimbau, que é um instrumento, né, que tem um ritmo todo específico da cultura afro-brasileira. E o interessante também é que eles vão ter a oportunidade de escolher lugares que se identificam com a cultura afro-brasileira e poder visitá-los. Então vejam, isso é uma série de atividades, nesse caso da oficina sobre a cultura afro-brasileira, eles vão ter a oportunidade de conhecer a poesia, a literatura afro-brasileira, eles vão ter a oportunidade de fazer aulas de dança, atividades relacionadas à dança, eles vão ter também a oportunidade de construir, né, de conhecer o ritmo dessa dança através de um instrumento específico, que é o berimbau, e além da oportunidade de produzir o instrumento. E também eles vão ter o protagonismo de escolher alguns lugares que se identificam com a história da cultura afro-brasileira e visitar esses espaços. Essas foram algumas experiências que eu trouxe para vocês. É interessante que vocês analisem essas experiências, observem as atividades que foram desenvolvidas. Elas são alguns exemplos e elas podem ser adaptadas à comunidade de vocês, às demandas, à escola, né? São os exemplos que servem para a gente pensar a nossa própria comunidade. É claro que a gente tem que pensar cada realidade, cada realidade, cada momento, né? A gente tem que ver a demanda, né? E ver de que maneira essas atividades elas podem ser desenvolvidas, né? Então aqui foram alguns exemplos interessantes que eu trouxe para vocês, né? Exemplos de como a comunidade pode interferir no seu entorno e como a comunidade local pode se fazer presente dentro da escola. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês, espero que vocês se saiam muito bem nos estudos e eu deixo um até logo para vocês. Obrigada, bom dia, até mais.